Até aqui, falamos sobre o conceito de assertividade, que é comunicar-se de forma franca e adequada. Vimos as bases emocionais e atitudes necessárias para uma comunicação assertiva. Falamos sobre como adequar a nossa comunicação para atender os canais sensoriais. E, por último, vimos que temos que equilibrar o conteúdo e forma de falar, de forma verdadeira e respeitosa. Vamos conhecer agora os estilos de comunicadores e impactos que geram na equipe? Por tudo que já falamos até aqui, pode-se afirmar que o histórico de vida vai moldando a forma da pessoa interagir com os outros e também de se comunicar. A partir disso, as pessoas formam padrões ou estilos de comunicação que se manifestam no dia a dia. Dentre as várias possibilidades que podem ter gerado uma pessoa com comunicação mais agressiva, uma delas é que a pessoa pode ter adotado este estilo em função de formação de personalidade com excesso de cobranças familiares, ter convivido em ambientes hostis ou extremamente competitivos que necessitou adotar um comportamento de ataque para que pudesse se defender ou até mesmo sobreviver. O objetivo principal deste estilo é dominar os outros. Sentem-se superiores aos outros. Tendem a não respeitar os direitos e desejos do outro. Gostam de exercer controle sobre as pessoas. São pessoas tidas como não desejáveis pelos outros. Procuram atingir os seus objetivos passando por cima dos outros. Gostam de se impor, recorrem ao autoritarismo, gostam de falar alto para mostrar superioridade. Interrompem os outros, não os deixando falar. Intimidam com o olhar. Utilizam a ironia, a intolerância, às vezes recorrem à brutalidade. Pessoas que agem desta forma estimulam respostas e comportamentos igualmente agressivos. Afastam as pessoas do seu convívio, perdem a confiança dos outros. Em médio prazo, contribui para o desgaste das relações, uma vez que os outros se sentem agredidos. Dependendo do grau hierárquico, geram medo e baixa criatividade. A pessoa que adota o estilo de comunicação passiva pode ter passado por situações que levaram à formação de uma personalidade com tendências à repressão, o que pode ter levado a pessoa a se autodesvalorizar e a ter falta de autoconfiança. A característica principal deste estilo é não gostar de incomodar os outros. Nunca manifesta os seus sentimentos, pensamentos e desejos. Prefere fazer o que não gosta, a ter que dizer não a alguém. Evita o confronto, procura sempre agradar. Desiste muitas vezes por achar que não vale a pena continuar. Possui um elevado respeito pelos outros, em detrimento do respeito por si próprio. Manifesta sinais não verbais de ansiedade, como desviar o olhar. Como consequência, essa pessoa acaba perdendo o respeito por si próprio. Fica ressentido devido às manipulações e agressões a que é submetida. Passa despercebida, assim como as suas qualidades. Perde oportunidades. Ao fugir das situações conflitivas, não amadurece. A formação inicial e a educação deste tipo de comunicador pode ter acontecido em ambientes onde era necessária a manipulação para atingir objetivos, ou a pessoa não ter aprendido a confiar nos outros, originando uma crença em que os métodos indiretos são mais eficazes. Uma das principais características é a de utilizar os demais como válvula de escape. Algumas vezes distorce a informação que lhe é dada, manipulando-a, aumentando ou diminuindo conforme os seus interesses. Reclama da situação sempre para os outros e não para o foco do problema. Você sabe, né? Normalmente, as pessoas evitam o convívio com alguém que só reclama. Com o passar do tempo, esse estilo de comunicador acaba perdendo a credibilidade e confiança dos outros. Quando é descoberto, procura desacreditar quem o descobriu. Pessoas com esse estilo podem ter tido uma educação que possibilitava a exposição de ideias. Foram crianças que muito ouvidas e respeitadas, porém sempre tiveram os limites bem estabelecidos e por isso aprenderam a respeitar-se e a respeitar o outro. A pessoa com estilo de comunicação assertiva
Sempre analisa e pondera todos os fatos antes de falar. É um bom ou boa ouvinte, mas sabe se posicionar no momento certo, apresentando suas ideias, sugestões ou posicionamentos. É uma pessoa franca, honesta e equilibrada ao falar com o outro, sabendo dosar o tom de voz, o olhar e os gestos. As consequências são extremamente positivas, pois gera confiança e credibilidade. É uma pessoa que é respeitada e sempre consultada pelos demais em situações críticas. Cria uma atmosfera positiva em todas as situações em que estiver envolvida. Os comportamentos de pessoas com comunicação assertiva são: falam por si e utilizam da primeira pessoa eu ao falarem ou opinarem. Utilizam-se de perguntas para entenderem alguma situação. Sabem distinguir o que realmente é fato e o que é opinião. Emitem sugestões e evitam dar conselhos. Sabem conduzir uma crítica de forma construtiva, sem censuras. No início deste tema, eu havia comentado que seria apresentada uma ferramenta, um passo a passo de como conduzir conversas assertivas. Existem várias alternativas na literatura, porém aqui foi selecionada uma delas. Cabe reforçar que a assertividade é uma característica comportamental que se adquire e desenvolve através da aprendizagem, ou seja, ninguém nasce assertivo. Um estudioso da comunicação, chamado Anthony Bauer, desenvolveu uma técnica que nos auxilia a exercitar a capacidade da assertividade de forma construtiva na relação interpessoal. É a técnica denominada DEC, que é realizada em 4 etapas, sendo que cada letra tem uma orientação específica. Vamos conhecê-la! A letra D é a de descrever de forma clara e precisa o comportamento do outro, que tenha afetado a empresa ou a nós mesmos. A segunda etapa do DEC é a letra E de expressar os sentimentos ou os impactos gerados. A outra letra E é de especificar ao outro formas concretas de modificação do seu comportamento como alternativas à situação. E, finalmente, a letra C de consequências é a quarta e última etapa do DEC e refere-se a demonstrar as consequências positivas das mudanças que forem feitas. Considere, a título de exemplo, 2 situações que afetariam negativamente o relacionamento interpessoal. Exemplo: você ficou aborrecido com um amigo que chegou com 1 hora de atraso a um almoço que havia marcado com você. Não lhe telefonou para avisá-lo da demora e, quando chegou, pediu desculpas sem graça e disse que nem tinha percebido o atraso. Vamos utilizar o DEC? Descrever. Fatos: nós marcamos nosso almoço para o meio-dia e você chegou a 1 hora. Expressar. Sentimentos ou impactos gerados. Eu gosto muito de almoçar com você, até porque podemos colocar nossa conversa em dia. Acontece que eu tenho horário para retornar ao trabalho e não gosto de chegar atrasado. Especificar. Mudanças. Eu gostaria que da próxima vez que isso acontecer, você ligue antes para mim. Consequências. Consequências positivas. Assim, eu poderei avisar minha equipe que chegarei atrasado ao trabalho e ficarei mais tranquilo para conversarmos mais à vontade. Se você quer se expressar de forma assertiva, é recomendável construir sua fala utilizando a forma eu, afirmação. Isto estimula a cooperação do interlocutor, já que você está se posicionando de acordo com seus sentimentos. Pessoal, que pena! Estamos terminando esse tema. Espero que você tenha percebido que ser assertivo implica em programar uma série de condicionamentos sociais, fruto de formação educacional equivocada, e enfrentar medos e inquietações, tais como o medo de avaliação ou de rejeição. Este recondicionamento possibilita uma reaprendizagem para defender os seus pontos de vista, expressar o desacordo, potencializar a sua autoimagem e entender que as demais pessoas que nos cercam têm ideias, talentos, sentimentos, dificuldades e outros padrões de comportamentos diferentes dos nossos. Nas relações que se estabelecem nas organizações, é necessário melhorar a qualidade das comunicações. Ao se estabelecer comunicações mais assertivas, a organização garante relacionamentos interpessoais eficazes e harmoniosos, seja em nível profissional,
pessoal ou social. Espero que essas informações tenham sido úteis e aprimorem seu relacionamento com sua equipe e suas relações em geral. Sucesso!